Agora, genocida que não pode, mas genocida na Venezuela pode. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que arquive um pedido de investigação feito pelo ex-presidente Bolsonaro contra o presidente Lula e também contra a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. No processo, Bolsonaro apontou que houve crime contra sua honra por ter sido chamado de genocida e praticante de canibalismo. Seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora estou feliz. Além de ser associado ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A vice-procuradora-geral da República, Lindoura Araújo, entendeu que as declarações de Lula foram dadas durante o período eleitoral e, em razão disso, tem conotação política e não tem potencial para justificar a abertura de uma investigação. Como assim? Ele entregou minha casa, minha vida, falou em genocida. Ele falou em genocida na posse, ele falou em genocida ontem, falou agora há pouco, falará amanhã e falará até que os vermes comam a sua língua depois da sua morte. Ele só fala disso. Agora, o que me revolta é esse duplo parâmetro, professor Marcelo Suano. O Lula não pode ser chamado de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Foi investigado? Foi. Foi processado? Resposta, nulo, tá blank. E não foi condenado? Não. Então, ele foi investigado. A persecução penal pelo menos teve lá, né? Ficou lá aberta, mas teve. Agora, a investigação de genocídio por conta da Covid foi arquivada na semana passada pelo Toffoli. Genocídio é falado a todo momento, está aí para falar, é só pegar, baixar o YouTube, todo mundo vê, né? Ou genocida não quer significar genocídio, o genocídio que ele falou é o genocida do bem, na verdade é um elogio, não era uma ofensa. E aí a gente vê agora o Ministério Público se negando a dar simetria de tratamento a dois líderes políticos de polos ideológicos opostos? Pavinato, eu ficaria até feliz se houvesse 2 pesos e 2 medidas. Porque se você tem 2 pesos e 2 medidas, você já deixa claro para a sociedade que você tem um extrato de cima e um extrato de baixo e o negócio está resolvido. Para de cima é um peso, para de baixo outro. Mas você teria clareza e objetividade sobre o valor que é dado para cada peso. O problema é que nós temos apenas um peso e várias medidas de acordo com aquele que interpreta e aquele que está sendo observado ou avaliado por esse peso. Aí é que está o problema. Você politizou e ideologizou todas as nossas instituições. E uma regra de conduta é uma instituição. E o que está ocorrendo? Você encontra um fato de um indivíduo ser chamado de genocida. Eu acho que as pessoas não têm ainda clareza do que significa ser chamado de genocida. Não é que você é um criminoso. É que você atuou contra quase a humanidade inteira, porque você reduziu a humanidade a um aspecto e colocou todo o restante numa condição de objeto, ou menos do que isso, porque você pode até ignorar. O genocídio é a pior da situação em que alguém pode ser colocado. E aí chega-se e diz assim, o Bolsonaro é genocida, porque ele tomou decisões erradas no seu governo. O que te ofende mais, professor? Por exemplo, eu falo assim, Marcelo, genocida. Ou eu falo assim para você, Marcelo, ladrão, o que te ofende mais? Genocida ofenderia mais. Entendi. Porque para ser ladrão, você pode ainda tentar justificar, apesar de eu não achar justificável, tá? Mas você ainda pode tentar. Você pode dizer, por exemplo, o furto famélico. O cara roubou porque estava passando fome. Você está tentando justificar o ser ladrão. Mas, no genocídio, não tem justificativa. Quando um cara ele faz conscientemente o ato de extirpação, extinção de todo um conjunto da humanidade, por uma razão que ele considera que isso é válido para melhorar a humanidade, ou o que quer que seja, esse indivíduo ele estaria numa categoria do que há de mais baixo. Por quê? Porque ele não se identifica com o ser humano. Ele está fora da humanidade, julgando todos de acordo com o seu peso. E ele não tem empatia e relação com ninguém, exceto com a sua doença mental. Porque isso seria uma doença mental. Isso é uma espécie de psicose.
Isso é uma doença. Então, como pode alguém achar normal um indivíduo chegar e falar assim, ele é um genocida? E todo mundo acha que não tem problema, isso não é ofensivo, porque ele estava em campanha. Quer dizer que se eu estiver em campanha, eu posso simplesmente me referir ele repetiu, a uma... Pois é, mas eu posso estar, por exemplo, mas foi esse o argumento que foi apresentado por ela. Em campanha, isso pode ser apenas um ato político, quer dizer que em campanha eu posso me referir à procuradora e falar à subprocuradora-geral da República e me referir a ela de uma forma que seja ofensiva? Não posso. Ora, queira ou não queira, para isso, mas aí não significa que eu vou retirar antecipadamente o direito de falar. O que eu vou é penalizar de acordo com aquilo que já está configurado e tipificado na lei, que são os crimes contra a honra. E aí, por exemplo, no mínimo, não pode, isso é trazer para a sociedade brasileira que, na realidade, é o seguinte, não vale acreditar nas leis, adquira o poder a qualquer custo, porque nós só temos um peso, mas a medida quem dá é a vontade daquele que, na hora, está avaliando e medindo as pessoas. Exatamente. E a imprensa foi muito cobrada disso. E lembro que a filha do Jair da Michele, né, ela foi chamada de uma palavra de 4 letras que começa com P, né, por uma colunista da Folha, Bárbara Gância, se não me falha a memória. Que né? absurdo. Ou seja, eu posso sair chamando de genocida, Ofender a família, de UTA, de qualquer coisa. Vale tudo e o Ministério Público não faz nada? Não dá, você não tem a sensação de que existe uma perseguição política? Essa é a maior percepção, ainda mais para quem... Hoje, assim, Pavinato, todo mundo começou a acompanhar a política de uma forma sobrenatural nesses últimos tempos, sabe? Até quem não era fã de política, por achar a política extremamente chata, começou a se direcionar um pouco mais para a política. E a palavra genocida, o professor deu, uma aula aqui agora sobre essa palavra, e você já vem falando há algum tempo, Pavinato, que as pessoas estão com mania de esvaziar as palavras, né? Esvazia a palavra amor, esvazia-se a palavra genocida, esvazia as palavras como se ela tivesse um sentido normal. Eles fazem isso com a palavra, você não viu com cofre público, meu amigo. É o modo operandi de quem está no governo, infelizmente. E aí, Renato Ribeiro, será possível que a Lindora tenha feito algo feio? O trocadilho. Hoje ele tá. O Pavinato é o mestre dos trocadilhos. Olha, Pavinato é o deixa disso. E eu sou contra todo o deixa disso, né? Eu acho que o Brasil tem que parar com o deixa disso. Mas isso revela também a baixa qualidade do debate público brasileiro, sabe? O ano passado foi tão terrível, era Lula ladrão, Bolsonaro genocida toda hora. Então, com essas pechas, com essas nomenclaturas, com esses adjetivos, isso é lamentável e, infelizmente, o Brasil está pulando nesse abismo já há algum tempo, não foi só a eleição de 2022. É o caminho que nós, infelizmente, estamos traçando. Tudo isso é lamentável. Lamentável chamar um presidente de genocida, lamentável chamar um ex-presidente, agora presidente, de ladrão. Eu acho que tem que ter o devido processo legal com a devida condenação. É isso que eu sempre digo. O sujeito foi condenado, transitou em julgado, acabou, aí é. Antes disso, é só nomenclatura, só adjetivação política, e isso não me interessa. E no Brasil hoje, se alguém rouba a tua casa, entra lá, invade e tal, sai lá com o saco do ladrão e tal, se você sai na rua, grita, pega ladrão, é capaz de você ser condenado por calúnia antes do que... dele pegar. Veja o caso da Boate Kiss. O pai de uma das vítimas que chamou o dono da boate de assassino, no ano seguinte já tinha sido condenado por calúnia. Rápido, né? Agora, por exemplo, aí acabou. Isso quer dizer o quê? Porque só o PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, pode representar criminalmente contra o presidente da República. Sim. Né? Aí o presidente da República calunia alguém. Aí ele me calunia amanhã. Aí eu falo, PGR, ele está me caluniando. A PGR fala, deixa Dilson, para com isso. Né? Dá um somebody love. Como é um crime a minha, eu não posso ingressar com uma ação no STF? O ofendido não pode entrar com uma ação direta no STF? Não. Em primeiro lugar, acho que decorre da falta de cultura
e infelizmente nós somos um país que lê muito pouco, essa vulgarização de expressões como nazista, fascista, genocida. O Marcelo Suona explicou muito bem. Genocídio é uma ação premeditada, intencional, orquestrada, voltada a dizimar, a eliminar toda uma comunidade, todo um grupo étnico, racial, religioso. Isto que é genocídio. Quer dizer, dizer que o presidente é genocida porque não concorda com a maneira como foi dado o tratamento na questão da Covid é, no mínimo, uma estupidez, uma ignorância, um emprego desrespeitoso dessa expressão. Genocídio que ocorreu com o povo armênio em 1915, com ciganos, judeus, eslavos durante a Segunda Guerra Mundial, o genocídio em Ruanda, em 1994, da população Tutsi, que estava sendo eliminada racialmente. Na Sérvia, houve também uma limpeza étnica em Kosovo. Então, tudo isso que é genocídio. Agora, quando se usa essa expressão malbaratando o seu sentido, em primeiro lugar, depõe contra quem usa essa expressão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do crime é competência, sim, do Procurador-Geral da República, é uma ação, ofensa, crime contra a honra do Presidente da República, depende de requisição do Ministro da Justiça, mas a ação é pública, dependendo desta requisição. E aí, o único ponto que eu queria fazer, Pavinato, eu sou fã do Augusto Aras e gosto muito da Lindor Araújo. Eu quero tentar ressaltar aqui um ponto positivo nisso. Nós estamos vivendo... Você é fã em que sentido? Eu acho que eles configuraram... Eles são um ponto de virada na atuação do ativismo que existe hoje na justiça. Nós estamos vendo hoje um poder judiciário extremamente invasivo, que traz para si poderes que são poderes de investigação da Polícia Federal, poderes de ação do Ministério Público, e começa a entrar em todas as searas. Daqui a pouco vão cassar judicialmente o mandato do deputado federal Nicolas, porque isso não é uma questão que deve ser decidida pelo Poder Judiciário. E aos poucos, com esta intromissão sucessiva em todas as questões, inclusive debates políticos, o que vai acontecendo aos poucos? A gente tem uma calúnia clara, Capês. E a imputação de genocida, ela está entendida dentro de um contexto de crítica política a uma condução. E é nesse sentido jurídico que foi feita a interpretação. Mas eu não posso falar assim, fulano de tal é outro tipo de criminoso. Não pode. No contexto do que eu vi Porque você é censurado. Tudo tem que ser analisado dentro de um contexto. É a contextualização dessa questão. Eu prefiro isso do que, por exemplo, um procurador-geral da República que manda gravar um presidente em pleno exercício, atrapalha o seu mandato, que eu estou falando do presidente Temer, leva esse presidente a ter uma prisão decretada por um juiz federal que depois é afastado sob sérias suspeitas. Então, essa questão, eu prefiro a cautela, a ponderação do que o excesso.